A minha esposa tá começando a correr, né? Daí esse sábado eu fui com ela para fazer um dos treinos dela. Era um treino de 40 minutos de corrida leve. E assim, ó, eu venho de um histórico de pouca corrida, né? Eu sou um cara que gosta de treinar, musculação, faço jiu-jitsu também. Mas a corrida é uma coisa que já teve outros períodos que eu tava correndo mais, mas agora eu tô meio parado, né? E daí outro dia até tinha tentado fazer 30 minutos correndo na esteira, na academia, não consegui, tive que caminhar. Daí ela ia fazer esses 40 minutos, falei para não, então tá, amor, eu vou contigo. E daí foi aquela coisa. Comecei a correr e daí logo no começo ela já me alertou e eu já percebi também que eu tava indo muito rápido e que se eu seguisse naquele ritmo eu não ia conseguir completar os 40 minutos. E daí beleza, baixei a bola, comecei num ritmo mais lento. E eu fui num ritmo tão lento, eu achei, que eu me senti seguro. Falei, não, nesse ritmozinho bem na manha aqui, né? Pra galera da corrida, eu tava num pace, sei lá, 7. E eu tinha começado no pace 6, eu acho, tal, né? Mas eu tive que baixar a bola, por mais que no começo, né? Eu tinha recém começado a correr, eu ainda tava com fôlego, né? Mas eu baixei a bola pra justamente pensando que eu tinha que fazer 40 minutos. Daí beleza. Daí fui, daí com fonezinho de ouvido, o Strava tava com os avisos ali, né? Então avisou no primeiro quilômetro, avisou no segundo quilômetro, e eu tava indo nessa média do pace 7. Tava indo bem na manha, assim mesmo. Mas tava fluindo. Daí chegou na metade do caminho ali, né? Deu os 20 minutos. A gente tava indo num sentido, e deu os 20 minutos a gente voltou. Eu tava correndo na avenida aqui da cidade onde a gente mora. Uma cidade litorânea aqui do Rio Grande do Sul, interior. E daí beleza, deu os 20 minutos, a gente voltou e tudo mais. Daí fechou ali 30 minutos. Os últimos 10 minutos ali de corrida foi bem difícil, foi bem complicado. Mas eu consegui finalizar os 40 minutos correndo. Daí deu 5 quilômetros e pouco. Né? Pace 7, 8, acho, sei lá. Né? Não é grandes paces, né? Uma corrida bem leve mesmo, mas para mim foi difícil. Só que a grande sacada é, quando eu comecei a correr, que eu percebi que eu estava muito mais rápido do que eu deveria, que se eu seguisse naquele ritmo eu ia quebrar no meio, ia ter que caminhar. Logo que eu me dei conta nisso, eu comecei a fazer vários paralelos, até com a coisa da produção de conteúdo. Comecei a fazer um paralelo com isso. Que no caso da corrida, eu estava querendo acelerar muito, eu estava querendo ser o cara que corre rápido, sendo que eu não era o cara nem que estava conseguindo fazer 30 minutos correndo, em qualquer velocidade. Então daí eu tava pensando, pô, às vezes a gente quer coisas que às vezes não é o momento, ou às vezes quer coisas, mas nós estamos pulando etapas. Esse foi o meu pensamento, eu tava correndo pensando nisso. Eu pensando assim, não, se eu quero finalizar os 40 minutos, eu tenho que correr mais da manhã. E daí a mesma coisa com a produção de conteúdo. Eu, tô nesse mês aqui de setembro com uma meta bem ousada de produção de conteúdo. Postar todo dia aqui no YouTube, já falei 2 dias, mas tô com a meta de postar todo dia no YouTube, mas a minha meta principal são 3 vídeos no TikTok por dia. Esse eu tô conseguindo manter desde o dia 8. Né? Desde o dia 1º, hoje é dia 8, né? Mas eu tava pensando nisso. Que às vezes a gente fica com metas e a gente fica olhando só para a meta. E a gente não presta atenção no que a gente tem que fazer para atingir a meta. Olha só, já vai fazer sentido. No caso da corrida, por exemplo, eu às vezes estava com a meta de fazer um pace mais baixo. E daí eu achava que eu tinha que correr mais rápido. Sendo que, na verdade, eu tinha que respeitar o processo e, principalmente naquele treino de 40 minutos de corrida leve, eu tinha que esquecer a coisa do pace e focar só em completar o negócio. E completei. Então eu estava respeitando o processo. Não de olho na meta, de olho no processo. E daí a mesma coisa com a produção de conteúdo. Às vezes a gente tem a meta de crescer o nosso negócio, de faturar mais, de faturar o dobro, o triplo que a gente está faturando agora. E a gente fica só de olho na meta. Sendo que a gente tem que prestar atenção no processo. Que no caso, um dos processos de fazer o teu negócio digital crescer, faturar mais do que está faturando hoje em dia, é produzir mais conteúdo. É tu fazer com que mais pessoas conheçam
o teu serviço, te conheçam, para que possam eventualmente virar teus alunos, virar teus clientes. Então, a gente tem que não focar na meta, a gente tem que focar no processo. E aqui na produção de conteúdo, é o dia a dia. Se eu foquei em produzir 3 conteúdos no dia, se eu tenho essa meta, 3 conteúdos no dia, 1 conteúdo por dia no YouTube, eu vou mandar newsletters, eu estou mandando 2 newsletters por semana. O que eu tenho que fazer para que eu consiga postar? O que eu tenho que organizar para que eu consiga postar? E daí a gente começa a pensar de uma maneira mais racional e às vezes não tão emocionada, que às vezes a gente pensa na meta e a gente fica emocionado naquilo. Mas a gente tem que pensar racionalmente, quebrar a meta em pequenos fragmentos, que são nossos dias. Esses dias formam a nossa semana forma o nosso mês, forma o nosso mês. A gente consegue ter mais um pensamento analítico e racional para ver o que a gente está errando no dia a dia. Porque daí passou 2 dias, não faturei quanto já deveria ter faturado nesses dias, e daí já joga tudo para cima, já não sei o que, já para de fazer o que tem que ser feito, já para de produzir o conteúdo, sendo que tu não ficou nem 10 dias fazendo aquilo ali. Então essa experiência da corrida, sábado, né, me deu vários insights em relação a respeitar o processo, a focar na tarefa que está sendo executada agora e não em pensar em outras coisas. Então, por exemplo, e daí eu faço vários paralelos com a produção de conteúdo. Por exemplo, quando a gente vai produzir o nosso conteúdo, eu sou o cara que fala para tu documentar e não criar conteúdo, né? Mas tem um processo, mesmo documentando, que é para sentar para organizar o que tu quer falar. Às vezes tu conseguiu extrair ali de uma coisa que tu viu no teu dia, conseguiu extrair uma temática interessante. Mas ainda tu tem que organizar aquilo que tu quer falar. E daí quando tu for organizar, esteja presente para fazer aquilo. É só 20 minutinhos que eu tenho para fazer isso. Mesmo assim, presença naqueles 20 minutos para organizar o que tu quer falar. Tu vai gravar o negócio, esteja presente quando tu vai gravar. Esteja realmente aqui, pronto para fazer aquilo. É que nem eu tava correndo. Tô correndo, é 40 minutos o treino de hoje, então vamos focar para eu completar esses 40 minutos. Não vamos ficar com um pensamento, eu queria estar correndo mais rápido, não sei o quê. Vai atrapalhar o objetivo do dia. Então, cara, eu não tive como não fazer esse paralelo em relação não só à produção de conteúdo, mas aos nossos negócios digitais e todas as outras coisas que a gente quer na vida. Porque às vezes a gente quer acelerar tanto o processo que a gente deixa de fazer o básico que tem que ser feito. O básico, a gente quer acelerar cada vez mais o processo e passa por cima de coisas simples, mas que tem que ser feitas diariamente. Isso é péssimo. Porque no final a gente não faz o que a gente tem que fazer e a gente não tem o resultado que a gente quer. Então, cara, ficou muito claro assim, esse insight para mim de respeitar o processo, de presença quando tu tá fazendo, de sim, é importante a gente ter meta, mas no final do dia é o diário que conta para aquela meta ser realizada e não tentar apressar as coisas. As coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer, se a gente fizer o que tem que ser feito dia após dia. Então, foi aquele treino de 40 minutos, fiquei muito orgulhoso de ter conseguido completar, ainda mais o motivo pelo qual eu completei, porque eu só completei aquela corrida porque eu estava junto com a Gabi, que se eu tivesse sozinho eu ia parar. E daí vem outra lição, por quem que tu quer fazer o que tu diz que tu quer fazer? Por quem? Não é por quê, é por quem. Eu tava correndo e eu tava justamente com o pensamento disso. A Gabi tava correndo um pouco mais rápido que eu. A gente tava com uns 10, 20 metros de diferença. Mas eu falei, eu não posso deixar essa diferença aumentar. Eu tenho que ficar perto dela. E daí eu ficava já com o pensamento, eu tenho que estar perto dela para proteger ela, para se alguma coisa acontecer. Eu não posso tirar os olhos dela. Eu tô aqui atrás, eu tô segurando ela, tô fazendo a segurança dela aqui para nada acontecer com ela. E foi esse pensamento, essa luta mental durante esses 40 minutos que pareceram horas, que eu fui seguindo, pensando no porquê que eu tô correndo, porquê que eu não posso parar. E daí a coisa foi lá e deu certo. E na produção de conteúdo é a mesma coisa. Por quem que tu tá produzindo conteúdo? Porque a produção de conteúdo é um meio. Normalmente um meio para a gente ter sucesso no nosso negócio. Por quem que tu quer ter sucesso? Por quem que tu tem que aparecer aqui todo dia para fazer teus conteúdos?
Isso também é um ótimo insight para tu ter, uma ótima pergunta, que é bom para tu responder aí. Porque, de novo, a produção de conteúdo ela não é um fim nela mesma, ela é um meio para a construção do nosso negócio. E o nosso negócio também não é um fim por ele mesmo, normalmente o nosso negócio é para sustentar nossa família, é para a gente dar mais conforto para nossa família. Então, respeite o processo, não queira acelerar, tenha clareza de por quem tu está fazendo e respeita um dia de cada vez. Se tu gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, comenta aí se tu quiser comentar alguma coisa e tamo junto.